Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em uma perspectiva fascinante sobre o desenvolvimento humano e aprendizagem, que é a psicologia histórico-cultural. E vamos analisar o legado deixado pelo nosso cientista e psicólogo Vygotsky. Quem foi Vygotsky? Vygotsky foi um psicólogo proponente da psicologia histórico-cultural. Pensador importante em sua área e época, foi pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Veio a ser descoberto pelos meios acadêmicos ocidentais muitos anos após a sua morte. Suas principais influências estão dentre os estudiosos Karl Marx e Jean Piaget. Agora vamos para os fundamentos da psicologia histórico-cultural. O que a diferencia dos demais pensamentos nessa área? A psicologia histórico-cultural, desenvolvida por Vygotsky, diferencia-se das demais psicologias por enfatizar a influência da cultura e da história no desenvolvimento humano, considerando o indivíduo como um ser social e histórico, cujas funções psicológicas superiores são construídas a partir de interações sociais e da apropriação de instrumentos culturais, especialmente a linguagem. Então, o que é mediação para Vygotsky? A cultura atua como mediadora entre o indivíduo e o mundo, através de instrumentos e signos, como a linguagem, que são internalizados e transformados em funções psicológicas. E o que são funções psicológicas? A teoria foca no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que envolvem linguagem, memória, atenção, entre outras. E essas funções são consideradas de natureza social e cultural, diferentemente das funções elementares, que são de base biológica. Vygotsky também fala sobre a ZDP, ou Zona de Desenvolvimento Proximal. A ZDP é um conceito central dessa teoria, destaca a importância da interação social no aprendizado, evidenciando que o desenvolvimento ocorre a partir do que o indivíduo consegue realizar com a ajuda de outros mais experientes, antes de conseguir realizar sozinho. Então, a ZDP tem a ver com a ajuda de alguém que possa introduzir assuntos, temáticas e habilidades que vão ajudar o aluno, no caso, a desenvolver determinadas atividades com a ajuda desse mediador. E o que é apropriação cultural? Ao contrário de outras abordagens, que podem focar mais em aspectos biológicos ou individuais, a psicologia histórico-cultural destaca o papel central da cultura e da história na formação da subjetividade. O desenvolvimento cognitivo vai se dar através da internalização de práticas culturais e conhecimentos produzidos socialmente, que são gradualmente incorporados pelo indivíduo através da interação com o meio social. Em resumo, a psicologia histórico-cultural ela rompe com a visão individualista do desenvolvimento humano, propondo que a cultura e a história são os principais motores da construção da subjetividade através da internalização de instrumentos e signos sociais. Então, Vygotsky ele quebra essa ideia de que você aprende sozinho. Não, você aprende com a ajuda do outro e através também de vivências histórico e culturais. Aqui nós temos um pequeno quadro tentando resumir todas essas ideias, falando um pouco mais aqui quem foi Vygotsky, as funções psicológicas inferiores, inatas, biológicas, e as superiores, que são construídas socialmente. Desenvolvimento tem a ver com o processo histórico e cultural, a criança se desenvolve na interação com o meio, a linguagem é o principal instrumento de mediação, e a mediação pode ser feita através de um adulto e ferramentas culturais. Que implicações
Essas teorias, elas podem se ver na sala de aula, na prática, na nossa realidade. A teoria de Vygotsky pode ser aplicada na educação especial através da valorização da interação social, mediação e da ZDP, para promover o desenvolvimento integral dos alunos com necessidades educacionais especiais. O foco deve ser na superação de limitações através de atividades que estimulem a aprendizagem colaborativa e a construção conjunta do conhecimento, ao invés de termos uma visão deficitária. Então, o professor, como mediador, ele deve observar a capacidade do aluno e não só a sua limitação. Devemos estimular essa aprendizagem observando que os alunos têm potencial. Em vez de focar no que o aluno com deficiência não consegue fazer, o professor pode criar atividades que explorem suas habilidades e interesses, utilizando a linguagem como ferramenta de mediação. Em atividades em grupo, o professor pode designar tarefas que se complementem, permitindo que os alunos com diferentes níveis de desenvolvimento colaborem entre si. Em vez de apenas apresentar o conteúdo, o professor pode propor atividades que desafiem os alunos a pensar criticamente e a aplicar o conhecimento em situações práticas. Ao aplicar a teoria de Vygotsky na educação especial, é fundamental lembrar que cada aluno é único e possui seu próprio ritmo de desenvolvimento, e que o papel do professor é criar um ambiente que promova a inclusão, a aprendizagem significativa e o desenvolvimento integral de todos. Nessa imagem, nós podemos ver uma professora aplicando uma atividade ali para ser feita em pares, em duplas. Então, a gente poderia selecionar um aluno com uma habilidade maior para ajudar um aluno que tem uma dificuldade maior. E assim, ambos vão poder interagir e complementar os seus saberes. Como conclusão dessa temática, nós podemos analisar que o que cabe a nós, como professores, é observar essas teorias, estudá-las e aplicá-las em nossa sala de aula. Adaptar as atividades e ter como foco as potencialidades de cada aluno e não as suas limitações. A deficiência, ela pode desencadear mecanismos de compensação, onde a criança ela desenvolve habilidades e estratégias alternativas para lidar com suas dificuldades, muitas vezes utilizando a linguagem como ferramenta principal. Vygotsky acreditava na plasticidade do desenvolvimento humano, ou seja, na capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar suas funções em resposta a estímulos e desafios, o que é especialmente relevante na educação especial. A teoria de Vygotsky sustenta a importância de ambientes educacionais inclusivos, onde crianças com e sem deficiência possam interagir e aprender juntas. A mediação pedagógica, com o professor atuando como mediador, é essencial para promover o desenvolvimento e a aprendizagem. E é necessário oferecer recursos e estratégias adaptadas às necessidades específicas de cada criança com deficiência. Por exemplo, o sistema Braille para cegos ou a língua de sinais para surdos. E o foco do professor deve ser nas potencialidades da criança e em como ajudá-la a desenvolver suas habilidades, em vez de apenas lamentar suas limitações. Quando eu falo de criança, também podemos aplicar a jovens, né? A adolescentes. Ou seja, a educação inclusiva ela deve se dar desde a infância ao ensino médio e à educação superior também. Agradeço a atenção de todos e essas são algumas referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desse material. Até a próxima!